Meu nome é Israel Mota, eu tenho 31 anos, eu vim de um lar evangélico, de pais missionários, então sempre cresci ouvindo a palavra do Senhor, sempre cresci ali dentro dos princípios bíblicos, mas no princípio da minha juventude, ali para os meus 15, 16 anos, eu comecei a ter problemas com disciplina, com as lideranças da minha igreja, pela minha maturidade na época, gerou um afastamento, né? Eu abandonei totalmente a igreja, os caminhos do Senhor. Nós somos Cláudia e Mário Riso, nós somos casados. A gente veio para a Central por intermédio de amigos que são convertidos, de uma história que vem, né, se arrastando de um tempo. Somos oriundos de famílias católicas e que fomos sendo conduzidos até virmos a frequentar e praticar ativamente o kardecismo, não é? Sim. Eu sou a Tatiane, sou do Buffet Tagarela. Todo esse tempo estamos fechados desde o dia 18 de março, sem nenhuma perspectiva de retomada, a ponto de, no final de maio, meu marido chegar e falar: olha, precisamos de 10 mil reais na conta ainda essa semana. Meu nome é Júnior, sou casado com a Nina. Somos pais da Maria Clara, que é a mais velha, e a mais caçulinha chama Sofia. A Sofia, quando tinha 3 anos a 4 anos, ela sofria muito com infecção constante de ouvido. Eu passei os últimos 14 anos afundado em drogas, criminalidade, relacionamentos assim, totalmente afastados da presença do Senhor, buscando através de seitas, de outras religiões, preencher esse vazio que surgiu dentro de mim durante todo esse tempo. E nunca encontrei a resposta, nunca encontrei nada que me suprisse, nada que guardasse meu coração. E quanto mais o tempo passava, mais eu me afundava em tristeza, depressão, ansiedade, pânico, em dúvidas. Bom, a gente fica até meio emocionado, não é? Porque no mundo propriamente em que a gente vive, o materialismo ele é imperativo. E gradativamente a gente foi vendo tudo, não só material, mas saúde, tudo indo embora. Até mesmo o respeito entre a gente, que é a coisa que a gente mais prima, sendo destruído, dia após dia. E em uma dessas consultas que a gente teve com a médica, ela disse que a Sofia havia nascido com problema nos 2 ouvidos, né? Como se ela não tivesse ouvindo direito, né? Estava com o ouvido tampado. E ela recomendou que a gente fizesse uma cirurgia, né? Uma cirurgia nos 2 ouvidos, que seria o tratamento mais adequado para poder se ver livre desse problema, né? Então saímos de lá muito preocupados, meio chateados, né, com esse diagnóstico todo. E a gente, nesse tempo, a gente tinha acabado de entrar numa célula, né, recém-chegados numa célula, e ali a gente levou o problema da Sofia para todo mundo, e todos apoiaram mesmo, e conosco, com a nossa família, e ali nós oramos e clamamos a Deus mesmo pela cura da Sofia. No final de maio, meu marido chegar e falar: olha, precisamos de 10 mil reais na conta ainda essa semana. Naquele dia nós oramos, entregamos no altar do Senhor e descansamos ali no Senhor. No mesmo dia o telefone tocou, era uma cliente, perguntando se eu podia atendê-la no buffet. Marquei com ela, estive lá, ela fechou a festa para ano que vem, setembro do ano que vem, sim, no escuro, né, sem nenhuma perspectiva de retomada. E o mais impressionante, ela pagou à vista 12 mil reais. Transferiu o dinheiro ali na minha frente, eu muito receosa em receber, tentando convencê-la: não, conversa com seu marido primeiro, tem certeza? E ela falou: Tati, eu vim para fechar a festa com você e eu vou pagar à vista. E aí saí dali em estado assim, não sabia se era de graça, se era de choque, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Liguei para o meu marido e falei: olha, nós pedimos 10 mil
e o Senhor nos deu 12. Até brinquei, falei, Ele mandou inclusive o dízimo. Então foi extraordinário, foi sobrenatural. Aquele dia foi um dia sobrenatural na nossa vida, inacreditável. E até que um dia, numa formatura de CCM, que a minha mãe estava formando, eu topei de visitar, topei de ir lá honrar ela nesse evento. E eu entrei dentro da igreja naquele momento, estava tendo um louvor naquele primeiro momento, e assim, logo na recepção, quando eu estava entrando ali, eu comecei a sentir uma coisa muito estranha. Meu corpo começou a não reagir legal, não responder bem. Eu tentava respirar, tentava procurar um chão ali, e de repente uma parede de chama se abriu na minha frente, e uma voz começou a falar comigo que eu devia voltar para casa, que Ele era meu pai, que Ele me amava. E para mim foi uma coisa muito sobrenatural ter aquele tipo de experiência que eu nunca tinha tido com nenhuma droga, nenhuma religião. Eu comecei a vivenciar uma manifestação daquele Deus que por tantos anos eu duvidei, que eu indaguei, que eu não acreditei. E Ele estava ali se manifestando de uma forma totalmente sobrenatural na minha vida e revelando o amor dele por mim, a paternidade dele por mim. E em poucos dias, buscando ali, naquele mesmo dia eu me prostrei a Ele, voltei para os caminhos dele, e em pouco tempo Ele me libertou das mazelas que vieram me atacando por tantos anos, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, as crises que eu tinha, inclusive a dependência química. Do meu amigo de infância, que também se converteu, ele é recém-convertido, para a honra e glória do Senhor, foi onde ele veio falar de Jesus. Então a gente viu um comportamento diferenciado nele, e através dele e dentro da casa dele a gente teve proximidade com o pessoal da Central, que é o pessoal que já fazia parte da célula, e a gente pôde ouvir Jesus de uma forma diferente, sobre Jesus de uma forma diferente. Foi onde uma amiga, hoje uma grande amiga, que nos convidou para ir ao monte, onde ela falava de Jesus e dando testemunha da vida da mãe dela, da vida dela. Eu fui impactada neste momento e falei com ela, eu gostaria de sentir Jesus dessa forma que você sente, porque na visão da gente isso era um fanatismo. A gente achava que não existia essa forma, essa alegria, que é esse Deus que a gente serve hoje. A gente continua em lutas, como tudo vem através de lutas. Tudo isso não termina, até porque somos humanos, a perfeição só existe em Jesus Cristo, no Espírito Santo e em Deus, nessa trindade maravilhosa. Mas que, onde vem o sobrenatural, né, de resgatar a gente, a nossa dignidade, a nossa vontade de viver, o prazer, eu falo, de coração aberto, de ver os olhos da minha esposa brilhar de novo. Sabe? Isso para mim é sobrenatural. Você recuperar a alegria de viver, você recuperar a sua dignidade, de você poder olhar e não pensar no que vai ser amanhã, de ter a certeza que o amanhã existe sim, em plenitude, em vida, em abundância, que é isso, que é o principal que Jesus Cristo nos trouxe, vida e vida em abundância. Isso é o sobrenatural de Deus. E fomos na consulta novamente, né? Já estava na época de ir numa consulta, e a médica dela chegou e falou assim, olha, não é bom a Sofia estar passando por tantas infecções assim repetidas, né? Como havia dito, nós vamos ter que realizar mesmo essa cirurgia aí, nos 2 ouvidinhos dela, né? E nessa mesma noite, chegamos em casa, eu, minha esposa, minha outra filha, nós oramos pela vida da Sofia, clamamos mesmo a Deus pela cura dela, e nessa noite a Sofia dormiu muito cedo, né? Dormiu muito cedo, algo que não era do seu costume. Dormiu muito cedo e acordou também muito tarde. E quando ela acordou, nós fomos lá visitar ela no quarto dela, perguntar como que ela estava e tudo, e ela disse pra gente assim, Deus me curou, Jesus me curou. Ele esteve aqui nessa noite no meu quarto. E a gente olhou assim, olhei pra Nina e perguntamos, mas como que foi isso, Sofia? Explica pra gente. Ela disse que ela estava dormindo, ela acordou, viu uma roupa branca
do lado dela e sentiu uma mão no ouvidinho dela, aquecendo o ouvido dela, né? E depois disso ela dormiu. E nessa mesma semana a gente tinha uma consulta médica e levamos a Sofia novamente para essa consulta no otorrino. Ela examinou a Sofia clinicamente, olhou o ouvidinho dela e falou assim, o ouvido dela não tem infecção nenhuma, tá limpinho, né? E hoje tá aí, a Sofia tem 8 anos, nunca mais teve nenhuma dor de ouvido, nenhuma infecção. Ouve que é uma beleza, para honra e glória aí do nosso Deus, que é o sobrenatural. Hoje lidero células, hoje eu participo de projetos de grupos de apoio para pessoas que sofrem de compulsões, de dependências. Tem um projeto missionário também que ele angaria lucros para missionários que estão no campo sem mantenedores. Então, assim, uma vida de escravo transformado para uma vida de servo. E é isso que a gente quer e deseja para todos, que todos sintam o sobrenatural de Deus, o Deus verdadeiro que a gente está servindo hoje, que a gente está muito feliz de dar esse testemunho e, se possível, que Deus nos use para poder resgatar outras pessoas. E se você não acredita no sobrenatural de Deus, Ele nos coloca em determinadas situações dependente dEle. Entrega com fé, confia, que o Senhor vai prover, Ele vai prover. Então eu deixo um recado para vocês, creiam mesmo, creiam no Deus que é sobrenatural, que Ele pode fazer todas as coisas, creiam mesmo. Em tão pouco tempo assim, e hoje eu posso falar que eu vivo o sobrenatural de Deus, que eu conheço esse Deus sobrenatural e que eu nem sei onde eu estaria agora se eu não tivesse conhecido esse Deus.